Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Meu nome é Gabriel Lima e tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, meu amigo Gabriel Carvalho. Gabo, como vai? Tudo bem, Gabriel? Mais uma vez aqui, um prazer, como sempre, para falar desse esporte que a gente tanto ama. Que é a MotoGP. E hoje nós temos também um convidado que nós também amamos muito, que nós gostamos muito, que é o Alexander Grunwald, nosso amigo Grun, colega jornalista, tem o canal Fórmula Grun, que muito provavelmente você deve conhecer se você está aqui conosco. Grun, muito obrigado pela sua presença. Pô, valeu, cara. Super prazer participar aqui com vocês. Eu ouço o Full Gas semanalmente, né? Assim como vocês ouvem o nosso podcast Mundo Afora semanalmente também. É um grande trabalho que vocês fazem aqui. A gente fala muito fora do ar a respeito de MotoGP, né? Então é bacana a gente bater esse papo também. Vamos trazer agora essa discussão para o ar, agora, para dentro, né, do Full Gas Podcast, que hoje é um videocast. Se você está ouvindo o áudio, saiba que você pode nos ver e nos ouvir. Vamos falar um pouquinho da temporada de 2020, né? Uma temporada que foi bastante diferente do que a gente está acostumado, não só pelos problemas, enfim, que a sociedade mundial teve durante esse ano, mas foi uma temporada muito esquisita, né? Com, enfim, várias alternativas, um campeão com uma vitória só, um campeão sem pole position, e a gente vai falar sobre isso agora. E a gente vai usar o mesmo formato que a gente usou no começo desse ano, falando logo após as primeiras corridas, né? Eu e o Gabo, a gente fez um podcast falando dos 5 destaques negativos e dos 5 destaques positivos. Cada um fez a sua própria lista. E agora eu fiz a minha, o Gabo fez a dele, o Grum fez a dele. A gente vai falar dos 5 destaques negativos e dos 5 destaques positivos dessa temporada, para, enfim, dar uma pincelada geral aí em tudo que aconteceu de melhor e de pior nesse ano de 2020. Senhores, alguém quer começar? Começar do quinto lugar? Vamos deixar o convidado começar. Convidado começa? Eu Grum, seu começo, destaque eu negativo, começo. quinto lugar. Eu Vamos lá. começo porque eu fico ouvindo vocês fazendo essas listas, né? E eu fico botando as minhas junto. Quando eu tô ouvindo, eu fico jogando as minhas junto, né? Aí tá na hora de eu botar então no ar essa lista. E, cara, eu fiz a lista dos 5 positivos e dos 5 negativos, conforme vocês pediram. E provavelmente a gente vai bater algumas dessas opiniões, algumas dessas análises. E é bacana justamente a gente ver o quanto a gente consegue transitar, né, nisso daí. Eu vou começar de baixo para cima, né? A gente vai fazer destaques negativos primeiro? Isso. Termina Então, good vibes. Vamos começar. É isso aí, tá certo. Eu vou começar então do quinto para o primeiro, do destaque negativo, cara. Infelizmente, o destaque negativo, o quinto lugar, é o Valentino Rossi, né? Porque eu tenho um apreço gigante por ele, não só pelo piloto que ele é, pelo carisma que ele tem, mas pela figura que ele representa e pelo entendimento da figura que ele representa. Isso é muito legal também. Quando o cara tem essa dimensão do que ele é, do que ele representa, do que ele faz para o esporte, para as novas gerações e tudo mais. Então, a gente torce para o Valentino Rossi além do esportista, né? A gente quer o sucesso do cara por tudo que ele faz, além do piloto que ele é e tudo mais. Mas eu falando aqui especificamente no recorte do Valentino Rossi piloto em 2020, cara, foi uma decepção sim. Porque a gente não esperava um Valentino forte brigando por título. Eu acho que ninguém aqui esperava, pelo menos dentro do que a gente entendeu das últimas temporadas, a gente não esperava tanto isso. Mas a gente não esperava um Valentino andando tão atrás, um Valentino caindo sozinho tantas vezes. E a temporada dele ainda teve essa coisa das corridas ausentes, né, com o Covid e tudo mais. Acabou meio que embalando uma temporada que já era ruim por si só esportivamente. Então, esse desempenho do Valentino em 2020, infelizmente, cara, está nos meus destaques negativos, porque a gente queria ter visto o Valentino muito mais à frente, a gente sabia que ele poderia ter ido muito mais além. Pois é, o Valentino Rossi que ficou 6 etapas sem pontuar nessa temporada, pior temporada do Valentino na história do Mundial, 15º lugar para ele com 66 pontos, míseros 66 pontos. Gabo, seu quinto lugar, por favor. O meu quinto lugar, eu já tinha citado ele como destaque negativo no nosso primeiro episódio sobre o tema, e ele continua na minha lista de destaque negativos, apesar de não ter praticamente corrido. Meu quinto lugar é o Marc Marquez. Pela insistência em querer
fazer algo que ele não precisava fazer, e que se ele não tivesse feito, provavelmente ele teria voltado a correr esse ano. Ele não soube escutar o próprio corpo. Ele forçou uma situação e prejudicou não só a temporada 2020, mas pode até prejudicar a temporada 2021. Então, olha só o tamanho das consequências de uma decisão de quero voltar a correr menos de uma semana depois de ter feito uma cirurgia. Então, ele continua, para mim, sendo um destaque negativo por toda a temporada, porque o que ele fez lá no começo acabou com a temporada dele, prejudicou bastante a temporada da Honda, então prejudicou até um trabalho daqui para frente, né, de desenvolvimento. Então, para mim, o destaque negativo quinto aí é o Mark Marques. Pois é, o Mark Marques fez uma corrida só, né, fez a volta mais rápida da prova, né, por acho que meio segundo naquela prova, impressionante, 6 décimos, um absurdo que fez o Mark Marques naquele GP da Espanha. E olha só, Gabo, a gente combinou sem combinar, porque o meu quinto lugar também é o Mark Marques, acho as mesmas coisas que você. Ele fez aí, ele poderia ter tido ter sido mais precavido na hora de voltar, mas é aquilo que a gente falou muitas vezes aqui, né? O cara tem aquela sede de sangue, né? Ele tem que mostrar para todo mundo que ele é o alfa, que ele é o cara. E só que dessa vez ele acabou se enganando, né? Enfim, voltou antes do tempo, né? Não devia ter tomado essa decisão. E, enfim, é o Mark Marques que fez, né, a operação, né? A gente não chegou a falar muito sobre isso aqui, né, Gabo? Mas a gente falou fora do ar, né? A gente acabou não falando no último programa. O Marques, ele quebrou esse osso aqui, né? O osso do húmero, e colocou uma placa no osso para tentar correr na semana seguinte. Colocou mais parafusos do que devia, e enfim, acabou não dando certo, né? O braço dele inchou, ele não conseguiu correr. E logo em seguida, né, ele quebrou a placa que ele colocou aqui, abrindo uma janela na casa dele. Só que agora ele tem um outro problema, que é, como existem muitos furos no osso dele, ele vai ter que, muito provavelmente, fazer um enxerto de osso tirado da pelvis, né? Por isso que disse que ele fez uma primeira operação, ele tem que fazer uma segunda para recolocar a placa, e agora ele pode fazer uma terceira exatamente para reparar esse osso. E essa operação, segundo alguns médicos, demoraria aí a recuperação de 5 a 6 meses, o que é bastante ruim para ele, pode afetar a temporada do ano que vem para o Mark Marques. Resumindo, tá de parabéns, né? Um instante, um erro e uma decisão ruim podem ser capazes aí de dividir a carreira dele em dois. Se a gente falava antes que o Marques que ele voltaria e seria aquele cara, pode ser que ele não seja, porque ele está perdendo muito tempo de campo, vamos colocar assim. Sim. Fica a lição de cuidado com abrir janela aí, todo mundo, por favor. Verdade. Tô aqui do lado da minha com todo cuidado aqui. Eu vou já dando spoiler aqui do que vou falar mais para frente também, mas só falando desse negócio do Marques, cara, volto naquela discussão que vocês tiveram num dos episódios de algumas semanas atrás sobre o que será o destino dele, né? Um novo Durham ou um novo Ross. Então, vamos falar mais para frente sobre isso aí, mas olha, tá de parabéns o menino, viu? Porque conseguiu fazer o mais difícil. E curiosamente ele caiu na mesma curva que o Durham encerrou a carreira dele, né? Enfim, são simetrias aí com a Repsol Honda, enfim. Simetrias, exatamente. Coisas que só Gabriel Lima lembra, né? Exato. Não. Tá aí. Quem quiser ver aí no YouTube, em todos os lugares, o Michael Durham caiu num treino livre exatamente naquela curva. Pegou na linha branca e se quebrou inteiro em Jerez de la Fronteira em 1999. Quarto lugar, Grum. Quarto lugar negativo, vamos lá, cara. Eu coloco o Dovi, Andrea Dovizioso, e eu coloco ele pelo conjunto, expectativa que a gente carregava nele, porque afinal ele foi o cara que desafiou o Marques nesses últimos 3 anos, né? Um cara que numa temporada conseguiu ganhar 6 corridas, foi um negócio fortíssimo, né? E que foi vice-campeão e tal, e era tido como o grande desafiante, chegar à última etapa disputando o título contra um conjunto forte como o Mark Marques Honda, e ele fez muito. Então a gente esperava que, numa ausência do Marques, o Dovi pudesse realmente se sobressair. Isso não aconteceu. Mas eu coloco, além disso, além do desempenho esportivo, eu coloco o fator motivação. O Dovi trouxe uma melancolia, cara, para a pista, assim, que você olhava ele no grid e você falava, esse cara não quer estar mais aí.
E isso, para mim, é ruim quando se trata de um esporte de risco, quando se trata de um esporte em que você tem que dar 110%, um esporte muito físico, né? Um esporte que requer corpo e mente plenos ali, e eu creio que o Dovi não teve mais essa entrega. A gente percebia isso até pela expressão corporal dele, e isso não é benéfico para o atleta, isso não é benéfico para o espetáculo, não é benéfico para o exemplo que você vai passar e tudo mais. Então, esse conjunto aí eu acho que foi fundamental. A gente criou uma expectativa em cima de um cara que teria tudo para ser o favorito e não foi. Então, esportivamente é uma decepção, mas também tem esse outro aspecto aí da gente, de repente, ver que ele não perdeu o amor de uma hora para outra pelo negócio. Talvez ele vá cuidar dos seus negócios, da sua escolinha de motocross e tudo mais, e vá ser mais feliz, porque, de repente, eu acho que a magia se perdeu em algum momento. Essa é a minha decepção com o Dovi em 2020. Quarto lugar, André Dovizioso. E Gabriel Carvalho, quarto lugar. O meu é um nome que já foi citado aqui, mas para mim ele entra em quarto lugar, que é o Valentino. Como o Grum já falou, ele teve uma temporada muito... ele começou bem o ano até, sendo regular ali, pontuando, mas parece que depois que ele perdeu aquele pódio pro Mir na última volta ali do Grande Prêmio de San Marino, a coisa foi ladeira abaixo, cometendo erros que você não costuma ver o Valentino cometendo. Mas a idade já é avançada, mesmo assim foi uma sequência de erros, assim, não só na pista, né, porque certamente ele errou fora da pista ao contrair a Covid-19, porque algum cuidado ele deixou de tomar. Ok, já tinha a temporada bastante prejudicada, mas mesmo assim é um campeão que sabe o que ele precisa fazer para ser campeão, sabe que com essas responsabilidades dele, como ele deve se portar para ser um exemplo para outros pilotos ou para quem é fã dele, enfim. Então ele deu uma escorregada aí, não só dentro da pista, mas acabou escorregando fora dela, porque a gente sabe que é uma doença muito, enfim, contagiosa, que pequeno deslize, mas a gente sabe também o quanto a MotoGP ressaltou que todo mundo devia tomar muito cuidado a cada passo, e a gente não tem como saber onde ele pegou, mas o Valentino teve em evento de patrocinador e tem foto com um monte de gente aglomerando, sem máscara. Então, além da pista, o extra pista, então, esse ano o Valentino deu umas escorregadas aí, e por mais que ele seja um ídolo para muita gente, para mim é um destaque negativo, é um quarto destaque negativo. E entra naquilo que a gente falou a respeito do exemplo, né? A respeito do que você representa fora da pista. O cara é gigante, realmente, não podia ter... Ele até fez uma declaração, né, que se ele tivesse ido para Aragon, ele teria se jogado da janela, né, um negócio que não caiu muito bem, né, porque ele teria que fazer a quarentena lá, enfim, então não foi muito legal do Valentino Rossi. Meu quarto lugar é também André Dovizioso, assim como Alexander Grunwald. Coloquei o Dovi, achei que era... De verdade, é que esse ano ele era feito para o Dovizioso, né, ninguém foi constante, o Mir foi campeão com uma vitória. O Dovizioso era um piloto que em condições normais conseguiria ter vencido mais corridas, mas pelo pneu diferente desse ano, o pneu traseiro um pouco mais macio do que era antigamente, acabou prejudicando o estilo do Dovizioso, que normalmente freava muito forte, acelerava mais cedo que todo mundo, privilegiava mais os pilotos que carregavam velocidade nas curvas. O Dovizioso não se entendeu com esse pneu, sempre detonava ele no final das corridas, se você for reparar. E também, eu acho que a derrocada do relacionamento dele dentro da Ducati, assim, eu acho que no final, é como o Grum falou, ele não queria mais estar lá, queria estar em outro lugar, e isso, obviamente, não ajudou o Dovizioso nessa temporada. O Dovizioso é um grande piloto, é um piloto que merecia esse título, mas, infelizmente, veio no momento errado. Ele estava no momento errado quando essa oportunidade veio e não deu sorte. Enfim, paciência, vamos ver, vai tirar o ano sabático aí e vamos ver o que acontece na carreira do Dovizioso. Portanto, esse é o meu quarto lugar. Vamos para o terceiro lugar, Grum. Vamos lá, vamos ver se não vai ser um ano sabático ou se vai ser um adeus. Porque pode ser um ano sabático só para pensar na vida realmente, mas a decisão que ele vai tomar ao fim desse ano, ela pode... Reza a lenda que ele inclusive pode, porque a gente falou agora há pouco do Mark Marques, ele inclusive pode substituir, alguns dos rumores que rolam, que ele pode ser piloto de teste da Honda,
para testar no ano que vem e ser um piloto substituto, se o Marques não estiver apto para começar a temporada. Então, vamos ver. Que seria muito interessante, inclusive do aspecto de bastidores, né? Isso é uma coisa que a gente ficaria curioso para ver. Bom, vamos ao terceiro. Exatamente. Exato. Vamos ao terceiro lugar, então, dos destaques negativos. Eu coloco aqui a gestão da Ducati, porque a gente viu a Ducati como aquela coisa da faca e o queijo na mão, né? A única montadora que tinha aquele número de motos à disposição para fazer o que quisesse fazer a respeito de testes, de desenvolvimento, de direcionamento de algumas coisas. E a gente viu a Ducati mandando muito, a cúpula da Ducati mandando muito e decidindo pouco, né? No final eles mexeram muito na coisa dos pilotos, o destino dos pilotos, quem vai para onde, coloca o engenheiro para cuidar dos arcos, aí vira a equipe oficial aqui, aí pega o piloto da satélite e já anuncia na oficial antes da metade da temporada. Então, assim, eles mexeram, fizeram, e no fim das contas, eu acho que poderia ter ido muito mais além. A gente viu, por exemplo, a KTM e a Suzuki, que são estruturas muito menores até, indo muito mais longe, sendo que a Ducati poderia ter feito mais, e eu acho que, inclusive, o que prova isso que eu estou falando é o fato de uma equipe satélite ter andado muito mais que a equipe oficial. Então, eles meio que se perderam no caminho, em algum momento essa gestão se perdeu no caminho, e eles vão ter que vão precisar olhar, né, vão ter que olhar isso com mais atenção em 2021, para não deixar esse barco correr solto e não ir um pouco um para cada lado, porque senão o negócio vai sair do controle. Eu diria, Grum, que isso é uma síndrome de Ferrari. Totalmente. Porque é uma coisa italiana sempre, né? Quando o negócio der errado, vira uma espiral enorme e dá tudo errado. É impressionante. O pequeno problema vira um grande problema. Não tem jeito. Gabo, teu terceiro lugar. De novo, mais um nome que já foi citado. Para mim, o terceiro destaque negativo é o Dovizioso. Além dos detalhes que vocês falaram. As nuances. Das nuances. Muito obrigado, Grum. Dovizioso me parece um cara teimoso. Assim, de não ouvir ou não buscar referências externas. No caso, não consigo andar com esse pneu. Tem gente conseguindo andar com esse pneu andando de Ducati. O que essa pessoa está fazendo? Parece, a gente não sabe, claro, né? Mas parece que não olhou, ou olhou e falou: não, isso é bobagem. Porque ele não mudou. Porque assim, a gente viu o Valentino fazendo várias vezes ao longo da carreira. Na carreira, exatamente. A gente viu ele mudar estilo de pilotagem e tudo mais para se adaptar ao que estava acontecendo, né? E aí, até nas declarações, mas o meu estilo de pilotagem assim não funciona com esse pneu. Muda o seu estilo. Grandes campeões fazem isso, o Valentino fez isso. Né? É igual para todo mundo, né? O próprio Lorenzo, apesar de não ter tido o sucesso que poderia ter na Ducati, mudou o jeito de pilotar para se adaptar à Ducati e conseguiu andar bem. E o Dovizioso, não, olha, esse pneu não funciona. E aí parece que essa teimosia também aí gerou conflitos dentro da estrutura da Ducati, porque, olha, meu jeito é assim, as coisas têm que ser assim, se não for assim, eu tô pistola, tô fora. E aí nessa ele perdeu uma oportunidade, como vocês disseram, era a chance do Dovizioso, era a chance dele de conseguir um título que ele, se você olhar o geral da carreira dele, seria muito merecido. Rolou um too old for this shit, quando na verdade ele poderia ter pego essa situação e refeito, né? Feito a limonada, como a gente fala, né? Poderia até ser uma situação assim, olha, eu não vou ficar aqui, beleza. Esse ano é o que a gente tem? É o que a gente tem. Putz, o que eu posso fazer para melhorar? A moto tem qualidade. A Ducati tem qualidades. Então, o que eu posso fazer para estar na briga? E aí, foi o que o Grum falou, tinha hora que parecia que, putz, cansei, não quero mais isso. Então, essa postura é decepcionante. E outra, busca um caminho. Se nesse não dá, olha, não consigo andar assim, vamos tentar outra coisa, vamos olhar a telemetria dos outros. Ele é equipe oficial, ele pode olhar a telemetria dos pilotos de satélite. O que esses caras estão fazendo que eu não estou fazendo? Então parece que faltou vontade nesse sentido. Muito obrigado, mesmo que se dane. Então, para mim, é a terceira decepção aí. Ele, como o Grum falou, ele meio que deu uma endomingada na temporada e foi embora. Que termo, hein?
Enfim, eu também concordo com essa justificativa. Meu terceiro lugar é Valentino Rossi, já falamos dele aqui, mas realmente não foi uma boa temporada dele. Seria chato para ele terminar a carreira esse ano com Covid, sendo um piloto muito caloroso, sendo o piloto das massas, vamos colocar assim. Todas as corridas são uma corrida de casa para o Valentino Rossi, né? Seria muito chato ele terminar a carreira dele nessa temporada, mas eu realmente acho que o Rossi mostrou nesse ano que não tem mais muito para dar, assim, né? Ele claramente, mesmo durante a temporada, ele foi o piloto mais fraco da Yamaha, né? Ele não estava conseguindo andar ali, mesmo com o Viñales, com o Quartararo, com o Morbidelli. E muitas coisas aconteceram nesse ano, né? Teve o problema de motor, teve o acidente da Áustria, teve. Eu não sei se ainda Covid, aí teve outro problema em Valência, fez uma última corrida em Portugal, que completamente irreconhecível, não dava para reconhecer o Rossi durante aquele final de semana, andando super lá atrás. Eu acho, espero estar errado, pode ser que eu esteja errado, que ele já provou muitas vezes que a gente estava errado, achando que era o último ano dele e tal, mas eu não espero nada dele pro ano que vem. De verdade, eu acho que é um pouquinho de hora extra, acho que ele não quis largar o osso. A única coisa que eu espero é que ele não se machuque. Essa é a única coisa que eu espero. Porque assim, eu acho que passou a hora de largar o osso, passou a hora de sair fora, de fazer outra coisa. Enfim, 42 anos que ele vai ter no ano que vem, muita idade, enfim. Terceiro lugar, Valentino Rossi. Segundo lugar, Grum. Só arredondando, eu lembro de um dos episódios em que você falou a respeito disso também, de temer por isso, né? De temer por esses sinais que estão aparecendo na vida dele. E realmente, eu acredito que seja o último ano do Valentino Rossi, 2021, inclusive para preparar a coisa da sucessão e tudo mais, né? Ele já está fazendo a coisa da equipe dele subir, já tem esse caminho sendo preparado, então eu acredito sim que seja o último ano dele. E acredito que ele queira parar por cima no sentido não necessariamente de um resultado, mas no sentido de ter sido divertido e não ter sido um ano melancólico. Então eu creio que ele vai fazer uma temporada por uma equipe que não é a equipe de fábrica, mas numa situação de não ter obrigações, sabe? E nesse sentido eu acho que ele vai estar mais leve e ele vai poder fazer a temporada de despedida de uma maneira mais plena, mais satisfatória para ele. Tomara. Eu vejo assim. Bom, indo para o segundo, né, do nosso top 5 aqui, o segundo lugar dos destaques negativos, cara, eu coloco a Honda. Um pacotão, tá? Um pacotão. Mas assim, é o pacotaço. Assim, eu diria que a Honda errou no projeto da moto, na política de escolha de piloto, na política de fazer moto para um piloto só. A Honda veio caminhando nos últimos 3, 4 anos para isso, inclusive a saída do Pedrosa está um pouco ligada a isso também, né? Todo esse processo caminhou para esse 2020 que a Honda teve. E aí, quando a gente via o Marques sendo o único piloto que conseguia andar direito com a moto e tudo mais, isso mascarava um pouco. Mas a Honda criou esse processo. E aí, criou uma interdependência. Só o Marques consegue andar com a moto, então o Marques começa a mandar dentro da equipe, e aí o Marques começando a mandar dentro da equipe, começou o jogo político, aí ele colocou o irmão dele lá, sabe? Então, assim, a Honda se fez refém de várias situações, e aí, de repente, quando não teve o Marc Marques, a Honda se viu na situação de ser mais uma moto no grid, de ser coadjuvante. Tá? O Alex até evoluiu um pouquinho ao longo da temporada, que é uma característica dele, a gente viu ele em categoria de base, apesar dele ter sido campeão das 2 divisões de acesso de base, a gente sabe que ele é um cara que demora, tem uma curva de aprendizado muito mais lenta, e isso aconteceu, era evidente, mas colocaram ele com uma pressão muito grande, mesmo se ele estivesse andando ao lado do irmão, seria uma pressão muito grande, colocaram uma pressão meio que de ser o piloto número 1, ou seja, todas as escolhas equivocadas da Honda, a coisa de fazer uma moto inguiável, e aí de repente eles caminharam tanto para essa moto inguiável que só o Marques conseguia domar, que nem o Marques conseguiu, e aí aconteceu o que aconteceu, o acidente do Marques, eles ficarem sem piloto, inclusive na linha sucessória, porque de repente fala, cara, quem vai entrar? Pô, o Bradle, sabe? Fica um negócio assim, não tem ninguém ali, porque a Honda
criou esse ambiente hostil dentro do seu nicho ali, de não ter uma família Honda, de não ter pilotos, como tem a Ducati, por exemplo, que a gente criticou agora há pouco a gestão da Ducati, mas a Ducati tem piloto, precisar subir 2 caras para a principal, hoje eles sobem, então assim, a Honda não tem isso. Então esse conjunto da Honda, sabe, de gestão, de criação de uma moto inguiável, de endeusar muito um cara só, depender muito dele, etc., fez a Honda ter esse campeonato, que agora eu não vou saber de cabeça, eu acho que foi 6ª colocada, né, se eu não me engano, no Mundial, entre os construtores, mas, cara, reflete o que eles plantaram, escolheram o que eles plantaram. Pois é, a Honda ficou em 5º lugar nos construtores, enfim, ficou atrás da Ducati, Yamaha, Suzuki e KTM, e a Repsol Honda ficou numa 9ª posição no campeonato, ficou atrás da LCR, da Tech 3, enfim. É surreal, né? Você pensar surreal. Nisso. E assim, a Honda não venceu uma corrida, né? Se não me engano, acho que é a primeira vez desde 82 que a Honda voltou como fábrica oficial que ela não vence uma corrida, né? Foi a primeira vez, né? Todos os outros anos a Honda tinha vencido. E, enfim, uma temporada para esquecer da Honda. Gabo, aí, seu segundo lugar. Meu segundo lugar também é uma fabricante, só que é a Yamaha. A Yamaha poderia ter vencido esse campeonato. A Yamaha teve a chance de ouro. Se a gente falou em pilotos, que o Dovizioso teve a chance de ser campeão, a Yamaha, como equipe, tinha material para ganhar esse campeonato. E a Yamaha cometeu uma série de erros aí, nos quais a cereja do bolo é essa questão das válvulas. Como é que uma equipe do tamanho da Yamaha comete um erro desse tamanho? Um erro é tão bizarro que na hora de explicar, o Jarvis não conseguiu explicar. Ele sabe o que aconteceu, mas ele não consegue explicar de um jeito que não fique vergonhoso, sei lá, sabe? Então ele foi falando de um jeito que mas a gente achou que a válvula era igual, mas no fim não era igual. A gente achou que a especificação era a mesma, mas não era. E aí, quando a gente trocou, a gente viu que deu problema, aí a gente foi falar com... Aí já tinha feito a merda, né? Aquele discurso cheio de veja bem, né? Aí já tinha feito a bobagem, aí eu falo, como assim você abriu o motor? Como assim você mexeu no seu motor? Eles se ferraram. E não é só isso, né? Talvez até na gestão dos pilotos, sabe? Porque no final do ano, quem terminou como melhor colocado foi o Morbidelli, que não tem a moto, que não tinha a moto do ano. Então, assim, será que eles olharam bem pro que eles tinham de material humano? Como a gente está falando aqui do fim da carreira de Valentino, será que o Valentino já não estava fazendo hora extra? Com todo respeito ao Valentino, será que ele já não estava fazendo hora extra? Será que não era melhor ter dado um pouco mais de valor pro Morbidelli, que não fez um ano ruim ano passado? É que o ano do Quartararo foi muito bom. E aí ofuscou o ano do Morbidelli. Porque o Morbidelli vinha de uma moto completamente diferente, que era a Honda. Então ele levou o tempo para ele se adaptar. E ele se adaptou. A Yamaha perdeu a chance. E foi a moto que mais venceu corrida na temporada. Como é que a moto que mais venceu corrida na temporada não é a moto campeã? Seu metade das provas. É verdade. Material humano e técnico muito bom, né? Então, assim, como é que você não vence o campeonato? Eles precisam encontrar essas respostas, não, né? Eles precisam se questionar nesse... E assim, 2021 tá bem complicado para a Yamaha, porque não pode mexer em motor, né? Então, Yamaha. Realmente é um motor que não conseguia, não tinha potência, né? Provavelmente o pior motor em termos de potência, né? De potência bruta aí do grid, né? A gente viu, e Yamaha largando mais para trás, como a corrida deles era sempre um pesadelo. Cara, da última vez eu não coloquei o meu segundo lugar na lista, porque eu achei ele meio ó com cura, assim. Dessa vez eu coloquei, mas a minha crítica é tão forte que esse segundo lugar não está em primeiro lugar. Que é a Aprilia, cara. A Aprilia realmente está numa situação muito... É um vexame esse projeto da MotoGP da Aprilia, cara. Agora, o último episódio é o fato de ninguém querer correr pela Aprilia, né? O Joe Roberts chegou a ter um pré-contrato, um pré-acordo com eles. Ele acabou falando com alguns pilotos no Grande Prêmio de Portugal, incluindo o Dovizioso, que falaram, não vá lá, não corra por essa equipe.
E no nosso grupo do WhatsApp a gente falou, errado não tá, né? Então. Não tá mesmo, porque você olha, por exemplo, o Sam Lois, não é um gênio, mas claramente ele não tinha a mesma moto do Aleix Espargaró na temporada que ele fez. Você olha o Scott Redding, que substituiu o Sam Lois. Claramente ele não tinha o mesmo equipamento do Scott Redding. Você tá vendo o que ele tá fazendo no Superbike agora. Né? Ele foi o cara que chegou mais perto do Jonathan Rea esse ano, né? Enfim, de todos os tempos, desde que o Rea começou a dominar o Mundial de Superbike. Então, quer dizer, a Aprilia, ela tem o Aleix e meio que tem esse potencial de assassinar a reputação do outro piloto, principalmente se ele for um estreante. Né, como o Sam Lois viu, sofreu na pele e, enfim, o Joe Roberts não quis. Tem o negócio do Iannone, que é um capítulo à parte, a Aprilia não geriu da melhor maneira possível. O Iannone também é um piloto que, enfim, a gente pode ficar aqui falando até amanhã, né, mas é um cara muito polêmico. E a gestão da Aprilia, né, é impressionante. A Aprilia, ela é o pato da MotoGP, ela faz tudo, mas não faz nada, né, tipo, em termos dela, enfim, não tem velocidade reta, é ruim de curva, é ruim de entrega de potência, é uma moto muito ruim a Aprilia, e o Aleix tá lá porque tá, né? Na verdade, a Aprilia, ela não é uma fabricante competitiva na MotoGP, tá lá para fazer marketing, e, enfim, vamos ver agora quem vai ser segundo piloto da Aprilia, mas uma novela que completamente ridícula, enfim, no segundo lugar é a Aprilia. Eu queria fazer um destaque. Eu gostei muito do seu segundo lugar. Eu até colocaria a Aprilia no meu top 5, mas quando eu penso em destaques negativos, eu penso em alguém de quem eu esperava alguma coisa e no final não entrega nada. A Aprilia. Eu já não esperava nada. É como. Eu vou dar um spoiler: o Maverick Vinales não tá na minha lista. Porque a gente sabe que o Maverick é muito veloz, mas ele tem esse altos e baixos. Ele também não está na minha lista. Né? Começam bem na pesquisa e vai caindo, né? Tem essa... A gente já sabe, ganhou a primeira corrida do ano, a segunda corrida do ano, a gente fala, tá, daqui a pouco ele... A gente já meio que espera isso dele. Olha, senhores, não apareceu ninguém nos primeiros, na lista até aqui, eu acho que o nosso primeiro lugar é o mesmo. Eu também acho. O meu não é, com certeza. Porque eu acho que o meu do Gabriel é o mesmo. Porque vocês já falaram do meu primeiro lugar em outras posições e eu preciso... falar que o meu principal destaque negativo de 2020, cara, para mim não poderia ser outro que não Marc Marques, por tudo que ele fez e tentou fazer e sabe-se lá movido pelo quê, tá? O Marques, ele perdeu uma oportunidade muito grande de ser gigante fora da pista, de falar, cara, eu respeito o esporte, eu respeito os ciclos, as coisas todas, né? E ele não respeitou isso. Ele quis ser aquele cara que, eu vou, sei lá, é o que vocês falaram ali, né? Ser o alfa, ser o cara que está querendo mandar no galinheiro, sabe? Mostrar que ele é mais forte que a ciência. E aí entra de novo um ponto que eu falei da gestão da Honda, num destaque negativo. Também a Honda teria esse papel de falar, não, cara, você não vai correr, não tenta, sabe? E eles também deixaram rolar, a MotoGP também deixou rolar, mas enfim. Para mim, o principal destaque negativo de 2020 é o Marc Marques, porque, primeira etapa, a gente até viu uma declaração do Juan Mir, né, falando a respeito do título dele, que poderia ser desvalorizado porque o Marques não estava na pista, e o Mir falou, cara, mas o Marques errou. Aí ele caiu porque ele, né, errou. Então, assim, as pessoas ficam nessa imagem de que, mas se ele tivesse aí ia ser diferente. Não sei se seria não, cara, porque ele errou naquela corrida, andou muito veloz e tudo mais, beleza, mas assim... Talvez se ele tivesse um pouco mais de cabeça no lugar, ele tivesse feito uma corrida com mais parcimônia, talvez tivesse vencido essa corrida, e aí, ok, não fez com parcimônia, errou, perdeu várias posições, voltou passando todo mundo. Cara, você não precisa vencer a corrida, você já deu o seu espetáculo, mas ele quis vencer, quis andar mais que a moto, que já era uma moto problemática, ele já sabia disso na pré-temporada, teve aquele lance que ele trocou de moto, né, com o nosso glorioso, como é que é o nome? Meu Deus, fui. Nakagami. Tá. Com o Nakagami, teve essa coisa toda, então ele já sabia que a moto não era isso tudo, mas ele quis fazer, quis mostrar que ele era o bambambam e tudo mais, e aí depois vem todo esse episódio da cirurgia, que vocês já mencionaram com detalhes, né, de tudo que ele fez para tentar voltar, e aí, enfim, ele só foi complicando uma situação, cara, que era só dizer, puxa vida, esse ano não vai dar, que chato, e aí ele ia sair por cima, bonitão, falar assim, nossa, tá vendo? Ele ainda ia poder
cacarejar desse jeito, falar só não ganhei porque eu não estava lá, porque apesar de ter gente que está falando isso ainda, eu não acredito que ele ganharia esse campeonato, tá? Deixo bem claro isso, eu não acredito que o Marcos venceria o campeonato em 2012. Mas ele poderia tentar mandar essa marra aí, nem isso ele vai poder. Por quê? Ele comprometeu o extrapista dele, sabe? Ele fez algo ruim para o esporte, ruim para a imagem dele, ruim para a imagem de um atleta de alto rendimento. Tudo que ele fez aí pode ter consequências, inclusive físicas, para 2021 em diante. Eu acho que foi irresponsável. O Marcos foi irresponsável na postura, na pilotagem, em tudo aí em 2020. E por isso que ele é meu principal destaque negativo. Gabo, seu primeiro lugar. Meu primeiro lugar deve ser o mesmo que o seu, mas eu vou falar primeiro, então depois eu vou falar, é o meu também. Fábio Quartararo, para mim, é o grande destaque negativo de 2020. Por quê? Lá atrás, quando ele ganhou as 2 primeiras, até eu cheguei a falar, em um momento, para mim o Quartararo tá mais pronto para brigar pelo título que o Viñales. Mas, na sequência, o Quartararo, tirando as 2 vitórias lá em Jerez e a vitória na Catalunha, o Quartararo não foi pro pódio mais no ano. Foi um desastre. Dá para falar que foi um desastre. E não dá para colocar tudo na moto. Não dá para colocar tudo na moto. Foi um desastre aqui, nele. E também é um cara que perdeu uma oportunidade de ser campeão. Porque ele poderia ter sido mais regular. Eu não digo que ele ia vencer mais corridas, mas ele poderia estar com maior consistência no pódio, por exemplo. Que ele não apareceu mais tirando as vitórias. Então ele perdeu uma grande chance. Ele teve uma temporada de Viñales, mas do Quartararo eu esperava mais. O Viñales, bom, não vou ser injusto aqui, o Viñales, quando ele tá bem, ele é super rápido, um dos mais rápidos do grid. Mas ele não consegue ser esse cara rápido o tempo todo. E o Quartararo teve uma temporada muito parecida com a que o Viñales vem fazendo nos últimos anos. Tem grandes momentos, mas quando a coisa fica ruim, eu não vou completar porque eu ia falar um palavrão. Mas é o meu destaque negativo de 2020. É também meu destaque negativo de 2020, olha só. 2020 não foi o ano da Moto 20, foi o ano... Olha aí. Então, enfim. Foi o ano, o Quartararo, né? Se você for ver, o Quartararo ele chegou no GP de Teruel, a 4 corridas do fim do ano, como líder do campeonato, terminou em 8º lugar. Não tem... Assim, é o que você falou, Gabo. Ele tem... A Yamaha não deu para ele um equipamento à altura, a gente já falou sobre isso aqui, mas ele caiu sozinho nas 2 corridas, ele errou sozinho nas 2 corridas de Valência, né? Caiu. E assim, tudo bem, classificou mal, mas porra, na primeira volta você vai jogar fora a corrida inteira, né? Eu acho que isso meio que dá que mostra como é que foi essa temporada do Quartararo, entendeu? Essas corridas de Valência, ele estava sob pressão depois de Aragon, principalmente a primeira corrida em Aragon, que o pneu dele, enfim, teve problema de pressão de pneu também, uma coisa até um pouco bizarra, né, de ter acontecido. E Teruel também, que o Morbidelli venceu e ele não apareceu na corrida. 3 pódios nas 3 vitórias. Se você for tirar essas vitórias, ele deve ter... As vitórias são 75 pontos. O Quartararo fez 127. Né, ele fez 52 pontos mais em 11 corridas. Não dá para você ser campeão assim. Enfim, é o quarto. Ele, inclusive, eu coloco ele numa menção intermediária aqui, quando eu fiz as minhas 2 listas, né? O top 5 negativo e o top 5 positivo, eu coloquei o Quartararo no meio do caminho, como sendo um elo entre essas 2 listas, porque a gente viu um Quartararo muito forte e aparentemente imbatível no início da temporada, né? A gente até brincou, falou, entrega a taça, né? O cara tá voando, né? Ele fez o que fez com o Marques no ano passado, vai brilhar. Aí eu até ri que você falou da Moto 20, o ano 20. A gente achou que ia rolar, cara. E, de repente, o cara desapareceu. E eu acho que isso tem a ver com a coisa de você ser protagonista. Quando a pressão foi colocada em cima dele, o holofote foi colocado em cima dele, fala assim, vai lá, querido, agora você já é o líder, você já é o favorito, agora você precisa entregar resultado. Aí eu acho que a cabeça deu tilt. E o ponto que isso ficou muito claro para mim foi a corrida de Le Mans. Ele estava correndo em casa, que meio que se jogou
obrigação em cima dele, a entrevista pré-corrida dele, você percebia um incômodo, né, como ele estava sentindo a pressão daquele momento e tudo mais, porque ele já vinha de uma sequência ruim e ele precisava se recuperar e ele cansa de correr em casa, não sei o que, confiança nada, o cara já estava com a cabeça muito longe dali já. Então acho que quando jogou o holofote do favoritismo em cima dele, ele amarelou completamente. Uma coisa é você, por exemplo, esperava-se no ano passado que ele chegasse no top 10 ali, de repente quando ele tá lutando pelo pódio, ele não tem pressão nenhuma, porra, era pra ele estar fazendo muito menos. Esse ano, ganhando as 2 primeiras, ele começa a ter essa responsabilidade exatamente de estar na frente, e aí que o negócio não funcionou. Eu não concordo muito com o teu exemplo de Le Mans, porque Le Mans choveu, todas as Yamahas andaram mal, e mas não pela condição da corrida, eu falo assim, do cenário, do correr em casa, estou brigando por título. É um campeonato meio... position. O Quartararo também. Eu tô falando mal do Quartararo, mas eu vou defender aqui, porra. Sim. Mas eu tô falando assim, no sentido que você falou da pole position, né? Inclusive. Sim, Mas existiu ali, para mim, uma pressão extra, sabe aquela coisa? Sim. Eu fiz no início de campeonato ótimo, corridas muito boas, ganhei provas, de repente sumiu, e aí ele volta, Le Mans, pole. E aí, galera, vamos aí, né? E aí não aconteceu. É isso que eu tô te falando, assim. Exatamente. A partir dali, eu acho que a cabeça dele aí foi pro beleza. Só um adendo aí toda essa conversa. Eu queria destacar aí também a vitória na Catalunha, porque quando você vê que ele vence na Catalunha, parece muito mais um alívio do que uma celebração. Parece que ele fala, putz, venci de novo, sabe? Precisava disso. Sabe, fazer aquela sai zica. Totalmente. E foi essa a sensação que ele passou, tanto que ele falou que ele tinha passado por momentos difíceis e ele venceu. É só para acrescentar aí no... Mas, realmente, Le Mans, acho que eu tô mais com o Gabriel, que foi assim, ele, tipo, parecia que tudo ia dar certo. Uhum. Ele sentia a pressão, sim, mas parecia que tudo ia dar certo quando veio a pole. Aí choveu. Aí não deu certo e aí um abraço. Aí acabou o campeonato para ele. Ele não conseguiu... Como é que eu posso dizer? A conversão dele em resultados, né? Ela não chegou, né? Ele não conseguiu. Exatamente, ele não conseguiu reagir depois disso. Né? Era uma corrida que, porra, ele tinha o melhor ritmo, classificou na pole, porra, de repente choveu, ele fez a corrida ruim, ele não reagiu depois disso. Enfim, o Quartararo é um piloto que tem um grande talento, mas aí precisa ainda se acertar aqui. Né? Não o braço ele tem, mas ainda precisa um pouco mais de cabeça. Vamos ver o que ele faz na Yamaha de fábrica ano que vem. Vamos para o nosso top 5 positivo. Good vibes, né, mano? Agora vamos terminar com vibes, agora é no amor, né? Vamos lá, vamos acelerar aí. Então eu vou colocar o meu quinto lugar no top 5 Good Vibes aqui, para soluções para o campeonato, porque foi difícil para todo mundo, foi complicado para todo mundo, e eu acho que a Dorna foi muito bem. Foi um dos campeonatos que melhor e mais rapidamente solucionou essa questão de ter um campeonato. Né? A gente tinha medo de não haver MotoGP, não haver Fórmula 1, não haver o Indy, enfim. E a MotoGP meio que conseguiu, montou ali, já botou várias etapas no calendário. A nota negativa nisso seria o espanholão de moto velocidade, que a gente falou, de muitas corridas em solo espanhol. Mas se a gente olhar, cara, um calendário normal já tem 4 provas em solo espanhol. Já é um negócio que é, tipo, sabe, 1/5 do campeonato na Espanha. Então, não saiu tanto da realidade quando você pensa que não viajou para outros mercados muito fortes e muito importantes, né? Então, a Ásia. Então, eu acho que a solução encontrada pela Dorna foi muito rápida, muito eficiente, e isso, para mim, é um destaque positivo para que a gente tivesse um campeonato. Era o meu maior medo, assim, de repente falar, gente, não sei, não vai ter, não vai viajar, isso, aquilo, e aí, os próprios pilotos, as próprias equipes, sabe? Criou uma segurança de, beleza, sabemos quando e quanto vamos correr, e aí a gente pôde focar só no lado esportivo, o que é o mais importante. O Grunk entende desse lado também, já que trabalha também na Stock Car. Isso. Além de jornalista e tal, ele tem esse lado porque ele está lá também. Né? Sim, cara, isso é um negócio que mexe muito, assim, eu falo que mexe demais com toda a cadeia produtiva, com organização, com pilotos, equipes, patrocinadores, entregas de televisão. É uma coisa muito complexa. Talvez as pessoas não tenham ideia do quão importante é soltar um calendário. Você fala assim, o calendário, as datas, sujeito a alteração, não sei o quê. Quando você solta um calendário meses antes da primeira corrida,
isso dá uma segurança para o mercado como um todo, né? E num ano de incertezas como esse, cara, que a Dorna jogou lá, eu acho que a primeira versão já tinha 8 ou 10 datas, se eu não me engano, já foi uma coisa de cara com muitas certezas. Então, se o pessoal sabia onde ia correr nos próximos 3 meses, pelo menos 4 meses, isso já foi, para mim, determinante para o sucesso do campeonato. Gabo, seu quinto lugar. Gostei muito dessa observação do Grum, mas eu vou me ater às competições. O lado esportivo. O lado esportivo. O meu quinto destaque positivo é o Jack Miller. Jack Miller, apesar de ter terminado o campeonato atrás do Dovizioso, andou muito melhor que o Dovizioso durante o ano. Foi o cara que colocou o Ducati constantemente na frente. Evoluiu de uma forma que me surpreendeu até, porque o Miller era um cara que chegava no final da prova e não tinha mais pneu. Isso era uma constante assim nas corridas dele. E esse ano ele andou bem. Ele teve ali uns abandonos, umas situações que, né, fugiram ao controle dele, mas se olhar em geral, assim, eu achei a temporada dele muito boa e um cara que mereceu aí a promoção para o time oficial, já que, mesmo se o Dovizioso tivesse ficado, digamos, a dupla do Ducati poderia ser muito bem o Dovizioso e o Jack Miller. Jack Miller fez por merecer essa promoção para a equipe oficial, aproveitou a oportunidade que foi dada a ele. É um cara que eu acredito que ainda pode fazer muito mais, mas para mim é um destaque positivo em 2020. Sim, eu lembro inclusive quando faltou só a vitória, exatamente, e quase aconteceu. Eu lembro que quando o Petrucci foi anunciado para a Ducati, a gente teve uma conversa em que falou, o Miller era um cara mais pronto para essa vaga e tudo mais, e eu lembro que eu falei, os dois estão tecnicamente prontos, mas o Petrucci tem mais perfil da vaga, lembra disso? E nesse momento, o perfil da vaga é o Jack Miller. Porque a Ducati está construindo, porque a Ducati está fazendo, então, inclusive com a saída, né, do Dovizioso, então está tirando um pouco essa coisa mais latina, e eu acho que eles estão construindo um outro time. Gosto muito desse teu destaque, viu? A Ducati precisa de um novo líder, né? O Jack Miller, claramente, aí a gente precisa ver como ele vai lidar com a pressão, mas ele entra na equipe de fábrica da Ducati para ser o cara, né? Depois dessa temporada. Se você for ver, o Jack Miller abandonou 4 corridas, só uma foi culpa dele, né? Que foi a segunda corrida em Jerez. Todos os outros, a moto quebrou, entrou a sobreviseira na airbox da moto dele. Foi derrubado pelo Binder e tal, enfim. O Jack Miller fez uma grande temporada. Meu quinto lugar, botei aqui um time do quinto lugar para Juan Mir, o campeão da temporada, venceu uma corrida só. Fez o que é para fazer para você ser campeão, que está na cartilha, ser constante, né? Mas eu acho que, infelizmente, eu acho que o Mir foi muito bem, fez esse campeonato do jeito que era para ser feito, pontuando em todas as corridas, estando sempre ali, chegando no final das provas, aproveitando a performance da Suzuki superior em termos de gestão de corrida, conservação de pneu, mas faltou um pouco de brilho, né? Acho que o cara que vence o campeonato com uma vitória e vence o campeonato sem pole position, né? O primeiro desde o Wayne Rainey em 92, né? A gente já falou disso aqui. Eu acho que falta aquele tchan, né? Se a gente lembra, o Nick Hayden venceu o campeonato com 2 vitórias também. Eu acho que, assim, uma coisa... Ele, tudo bem, ele foi campeão, mas agora ele arrumou um problemão para ele, que foi o mesmo problema que o Hayden arrumou em 2006, que agora ele vai ter que se justificar esse título nos próximos anos, né? Ele vai ter que vencer outras corridas. Foi algo que o Nick Hayden não conseguiu. Aquele foi o ano do Hayden e depois ele baixou. Acho que o Mir ele tem mais potencial, porque é muito mais novo do que era o Hayden. É muito mais novo? Não, é um pouquinho mais novo. Mas o Hayden ele vinha de outra escola, né? O Mir ele vem dessa escola espanhola, enfim, ele venceu o campeonato de Moto 3 muito na frente de todo mundo. Mas, enfim, espero por mais do Juan Mir nos próximos anos, mas, enfim, ele tem que estar no destaque positivo, afinal ele é o campeão do mundo. Então, Mir, meu quinto lugar, Grum, seu quarto lugar. Meu quarto lugar, rapaz, a variedade de vencedores, incluindo aí novos vencedores, né? A gente teve uma temporada com 9 vencedores diferentes, isso é uma coisa fantástica em qualquer campeonato, né? E a MotoGP sempre se mostrou muito competitiva, a gente sempre teve corridas muito boas, alternância de marcas vencendo e imprevisibilidade, só que a gente
viveu uma fase assim de menos pilotos vencendo, né? E é muito legal a gente ver essa variedade de vencedores, porque isso também temperou o campeonato de uma maneira indiscutível. A gente, o que você falou da coisa do Mir vencer pouco, né, e tudo mais, isso temperou o campeonato. Então a gente, às vezes, via um cara meio que na escolha entre vencer e pontuar. Isso foi muito interessante. E a gente vê, por exemplo, cara, Miguel Oliveira vencendo 2 corridas. Eu achei isso sensacional. A gente viu pilotos, né, que nunca tinham vencido provas e pilotos que estavam aí para vencer corridas e venceram corridas. Eu achei super legal a gente ter um campeonato muito plural. Essa, para mim, é a maior definição. O campeonato foi plural e isso me deixou muito feliz, cara, porque quando você liga a TV para ver uma corrida, sabendo que, sim, 3 ou 4 podem ganhar, já meio que, tipo, sabe, como a gente vê a Indy hoje em dia, o pessoal fala, a Indy é legal porque qualquer um pode ganhar, no final ganham sempre os mesmos, né? Penske, Ganassi, uma hora o Andretti. Estava acontecendo um pouco isso na MotoGP nos últimos anos, com a Yamaha, Honda, às vezes uma Ducati, mas a gente viu essa pluralidade de pilotos vencendo, isso foi muito legal, cara. Curti muito. O meu quarto lugar, eu vou já juntar, o meu quarto lugar é o equilíbrio também. Eu fiz a mesma coisa que você. Basta a gente ver que na última corrida a gente só teve motos de equipes privadas no pódio, foi pela primeira vez desde 2004, inclusive. 15 pilotos diferentes foram pro pódio e 9 vencedores diferentes tivemos nessa temporada e 5 novos vencedores, né, o que é um recorde histórico para a MotoGP. Realmente isso deu um colorido diferente para essa temporada. Esse é o meu quarto lugar. Seu quarto lugar, Gabo? O meu é a KTM. A KTM cresceu demais depois da adição de Dani Pedrosa ao grupo, ao time. E eles conseguiram fazer uma moto mais amigável para estilos diferentes. E isso foi bastante interessante, mas eu achei até que a KTM ia fazer um pouquinho mais. Chegou um momento que você olhou, você viu a KTM andando bem em Jerez, aí ganhou em Brno, andou bem na Áustria, pô, essa moto é moto para brigar. São pistas diferentes, e a moto andou bem, né, na média aí, em todas elas. Mas faltou alguma coisinha. De qualquer forma, foi um ano muito bom da KTM. Em nenhum momento, lá atrás, quando o Petrucci, por exemplo, assinou com a Tech 3, até eu e o Gabriel conversamos, a gente não imaginou, pô, mas a KTM vai dar 4 motos aí boas para os pilotos. Esse ano, aparentemente, conseguiu. Tirando ali o Lecuona. Mas o Lecuona, a gente, pô, era um... Café com leite. Mas se bem que o Binder também era, né? Mas assim, acho que a gente espera mais do Binder do que do Lecuona aí pra carreira. Posso estar enganado aqui, mas pra mim é a KTM. A KTM, quarto lugar. Foi bem, mas eu achei que seria mais. Aí, KTM, quarto lugar pro Gabo. Eu falei do meu quarto já, juntei com o do Grum. Seu terceiro lugar, Grum? Meu terceiro lugar, eu vou falar do Joan Mir. E aí é a antítese do que você falou, do seu time do quinto lugar, né? Porque você destacou que o Joan Mir foi um campeão que não brilhou tanto. E a minha visão é um pouco contrária à sua nesse sentido, porque você falou, pô, um piloto que não fez pole, que venceu uma corrida só. Mas aí eu lembro a você, o campeão é aquele que soma mais pontos. Então, nesse sentido, eu acho que o Mir brilhou e muito. Vocês sabem, a gente conversa muito, eu já falei, muitas vezes eu já falei com vocês que eu via no Mir um futuro campeão mundial. E quando ele quando esse campeonato começou a ficar tão plural, que foi o que a gente destacou agora há pouquinho, eu identifiquei o Mir como o primeiro piloto que percebeu isso. O primeiro piloto que olhou para o campeonato e falou, cara, esse campeonato vai ser de quem não cair, vai ser de quem chegar em todas as corridas, vai ser do piloto mais regular. O Mir começou a trabalhar isso, tá? E inclusive tem um episódio que foi muito marcante na temporada dele para mim, que foi aquela corrida na Áustria, em que houve a bandeira vermelha, que ele, enfim, ele venceria, e aí teve a coisa da troca de pneus e tudo mais, e ele ficou mordido ali. Mas ele ficou mordido e ele trouxe isso para uma pressão positiva, ele transformou isso numa coisa boa. Ele não fez essa coisa de, putz, agora eu preciso ganhar, preciso me provar, agora vocês vão ver, faca nos dentes. Não, cara, ele recolheu, ele falou, beleza, eu vou ganhar esse campeonato sem precisar vencer. Ali eu acho que a cabeça dele funcionou, contrário total do Quartararo, né, que a gente mencionou do Quartararo, de repente desabar e perder um pouco
o prumo, ali ele meio que colocou a coisa nos eixos e falou, beleza, vocês vão ver como é que eu vou ganhar esse campeonato, eu não preciso ganhar a corrida para ganhar o campeonato. E chegou um momento em que eu achei que ele não ia ganhar a corrida mesmo, tá? Mas felizmente ele ganhou. Mas felizmente ele ganhou. Lembrando o Alzamora e tal. Total, cara. Mas eu acho que é ruim pro campeonato. Aí eu devo concordar com o Gabriel. Eu acho que é ruim pro campeonato o campeão não ter uma vitória, tá? E então eu fico feliz dele ter vencido por ele, pelo campeonato, por tudo, enfim, pela Suzuki. Mas o meu destaque positivo, o terceiro lugar nesse top 5 do destaque positivos, essa mentalidade do Mir, cara. O cara que entendeu o campeonato primeiro e por isso ele foi o campeão, no meu entender. Boa. Eu não discordo da sua análise, não. Eu achei boa também. Gabo, teu terceiro? Meu terceiro lugar aqui, mas a gente segue. Meu terceiro lugar é a Suzuki. A Suzuki. Eu colocaria até a Suzuki mais alto, mas eu quero terminar. Agora já vou dar outro spoiler. Eu quero terminar com pilotos lá em cima. Tá. Então, eu coloquei a Suzuki aqui, porque a Suzuki tem feito um trabalho, né? São 5 anos aí desde o retorno. Um trabalho muito bom. É uma equipe só, não tem equipe satélite. Uma estrutura reduzida. Conseguiu aí. Teve um tropecinho ou outro ali. O tropeço, acho que na escolha de pilotos talvez tenha sido o Iannone. O Alex, eu acho que ele poderia ter tido um pouquinho mais de tempo, mas, enfim, coisas do jogo. Escolheu relativamente bem os pilotos e agora tem uma dupla equilibrada com o Rins e o Mir. E um baita trabalho. O Guintoli como piloto de testes. É toda uma estrutura enxuta e o trabalho muito bom do Brivio, o David Brivio. Para mim é uma resposta a quem acha que você tem que ter um esquadrão. Isso não é regra. Você não precisa ter um exército ali para você conseguir fazer um bom trabalho. Você não precisa ter 5 motos, sei lá, 6 motos na pista. Alô, Lin Jarvis, tudo bem? O Gabo tá querendo falar com você, só um instantinho. Então você não precisa ter uma estrutura enorme, você precisa ter uma estrutura competente. E a Suzuki foi muito competente nesse ano. Então, para mim, é o terceiro destaque. Muito bem, Suzuki. Meu terceiro é a KTM. O Gabo já falou aqui. A KTM fez uma baita temporada. Ninguém esperava. Acho que esperava-se que a KTM melhorasse, mas não o quanto melhorou. Teve a moto para vencer em boa parte das corridas desse ano, né? A gente pode botar aí que das 3 corridas que venceu, acho que mais a primeira corrida na Áustria venceria, né? Se não rolasse o problema, se não tivesse a bandeira vermelha, o Espargaró estava na frente. Mas por outro lado, o Oliveira acabou vencendo a corrida que era do Mir, né? Que a gente falou, mas de qualquer maneira, a KTM deu um grande passo à frente com o Dani Pedrosa, com também esses pilotos jovens que subiram pela KTM, pela Moto 3, Moto 2, né? O caso do Oliveira, do Binder, né? Foram eles os primeiros pilotos a vencer na MotoGP com a KTM, que tem um chassi completamente diferente, né? Um chassi tubular, um chassi que flexiona muito mais, né? A gente já falou disso aqui. A única marca que usa uma suspensão diferente, né? Todo mundo usa Orleans, né? A KTM usa WP. Então, realmente eles terem conseguido chegar na MotoGP, que é um lugar tão difícil, né? A gente viu em quanto tempo às vezes, por exemplo, a Ducati demorou para voltar a vencer e a KTM chegar e vencer 3 corridas rapidamente. Realmente foi muito impressionante. E um destaque especial para o Miguel Oliveira por ter vencido 2 provas e ter vencido por uma equipe satélite, uma equipe que nunca tinha vencido na MotoGP, né? Nem nos seus tempos de Yamaha Tech 3 tinha vencido. O Miguel Oliveira sai desse ano muito fortalecido e estou muito curioso para ver essa dupla Miguel Oliveira e Brad Binder na KTM. Acho que a KTM aí tem futuro muito brilhante aí na MotoGP com esses 2 pilotos. Vamos ver o que acontece nesses próximos anos. Segundo lugar, Grum. O segundo lugar, cara, é Franco Morbidelli, nosso amigo Franco Morbidelli, e porque ele é um cara que
chegou com menos holofote em cima, chegou, eu diria até desvalorizado, eu não queria usar esse termo, mas eu acho que ele chegou desvalorizado, em relação ao pacote Yamaha. Então, se você olhar, a Yamaha tinha aquela coisa, nossa, o Quartararo deu calor no Marques, né? Moto de fábrica para ele, Valentino Rossi, sem comentários, né? E aí tem toda a coisa do Maverick Viñales, ser um piloto forte e tudo mais. E ele estava lá quietinho na dele, o único cara que não tinha moto do ano, e de repente foi o único cara que chegou no final disputando o título. Foi o cara que venceu corridas, e um cara que mostrou uma força mental muito grande, e que poderia ter ido até mais longe, né? Teve aquela quebra em Jerez também, que custou muito a ele, mas foi um cara que errou pouco, que teve um campeonato muito constante, que foi um campeonato muito cabeça também, seguindo a linha do Joan Mir, e não por acaso, né? Eu acho que ele se sobressaiu nesse momento um pouco caótico da Yamaha. Foi um cara que soube construir o seu próprio time, soube construir a sua própria metodologia de trabalho, a coisa de lidar com a moto, com o seu próprio crew, né? Ali a turma em volta dele, ele soube fazer isso de uma maneira muito tranquila, né? Sem botar banca, sem ficar criando brigas internas e tudo mais, e isso fez ele crescer tecnicamente. Eu vejo o Franco Morbidelli como um imenso destaque nesse ano, é o meu segundo lugar. A gente só tem a aplaudir, porque é um cara que, para mim, não é inesperado o que ele fez, tá? Eu deixo bem claro isso. Não é surpresa ele estar fazendo o que ele fez, mas talvez seja surpresa para muita gente que desvalorizou, que deixou ele meio que de lado nessa lista de pilotos candidatos a título e vitória no ano de 2020. Aí, Franco Morbidelli. Gabo, segundo lugar. O meu é o Mir. O Mir não tem como não colocar o Mir nessa lista, primeiro porque ele foi campeão, mas eu gostei do que o Grum falou, ele soube detectar ali o que ele precisava fazer, e ele fez isso com competência. Tanto que a corrida do título ele, como a gente falou no episódio depois que ele foi campeão, ele correu com o regulamento debaixo do braço. Ele fez o que ele precisava, ele não exagerou. Em nenhum momento ele exagerou. Ele foi muito agressivo quando ele precisou ser agressivo. E ele foi... não é conservador, não é essa palavra que eu quero usar. Ele sabia que, olha, isso aqui pra mim tá bom. Esse pódio pra mim tá bom em termos de campeonato. Ele soube detectar esses momentos. E a gente, por exemplo, depois do acidente lá em Brno, quando o glorioso Iker Lecuona derrubou o Mir estava 48 pontos atrás do Quartararo, é isso? 48? Isso. É isso. Eu lembro do Gabriel falar esse número pra gente, é isso aí. Ele estava numa situação desfavorável em termos de campeonato. E dali para frente, ele engatou uma sequência muito boa. Teria vencido lá o Grande Prêmio da Estíria, se não fosse a bandeira vermelha. E a corrida as corridas que ele não venceu, mas que ele se recuperou, porque a Suzuki, a gente sempre falou isso durante o ano, né? O Gabriel ressaltava isso. A Suzuki tinha um problema de não conseguir fazer a moto funcionar na classificação. Então, ele tinha que remar toda a corrida. E ele conseguia. A ultrapassagem no Rossi, no Grande Prêmio de San Marino foi incrível. Ele teve momentos assim que ele mostrou que ele tem fibra. Não era essa a palavra que eu queria, mas é a palavra que eu vou usar. E como ele fez o que ele precisava para ser campeão. Gostaria que ele tivesse vencido mais corridas, como o piloto que terminou como campeão? Gostaria. Mas não tiro os méritos dele de nenhuma forma. Eu acho que ele foi um campeão digno e eu acho que ele pode fazer muito mais. Tem que lembrar que é o segundo ano dele na MotoGP. Então eu acho que ele ainda tem uma curva de crescimento aí. Eu acho que ele pode fazer coisas mais interessantes. Um campeão digno e justo, né? Sim. Meu segundo lugar é a Suzuki, né? Como fabricante, o Gabo estava falando um pouquinho do pacote técnico, né? Que, enfim, a gente falou aqui mais ou menos a temporada inteira, né? Uma moto que conservou muito bem os pneus, né? A gente tem que falar que os pneus para esse ano mudaram, o pneu traseiro é um pouco mais macio, e a Suzuki tirou o melhor proveito disso durante as corridas, conseguindo conservar esse pneu até o final, chegando muito melhor do que as suas rivais, né? E o preço que eles pagaram por isso
foi não gerar tanto calor no pneu na classificação, e acabaram sempre classificando um pouco mais para trás, né? A Suzuki, segundo se consta, né, os gurus técnicos da MotoGP dizem, ela tem um chassi que flexiona um pouco mais do que os outros, e por isso ela acabava não gerando tanta temperatura no pneu quanto as outras motos, e por isso acabava tendo desempenhos de classificação um pouco piores do que os desempenhos de corrida. Mas na corrida, a Suzuki sempre foi muito bem. No final, nas últimas voltas da prova, como a gente viu nas corridas em Misano, né? O Gabo falou quando o Mir passou o Rossi, e quando o Mir também passou o Quartararo e o Pol Espargaró na corrida seguinte, né? Emília-Romanha. Realmente a Suzuki fez um excelente trabalho desenvolvendo essa moto, e foi coroada aí com o título de equipes e o campeonato, né? O piloto em primeiro e outro em terceiro, né? Vencendo 2 corridas. Eles estavam... Ia chegar um momento que o Marques não seria campeão, e quem estava mais pronto era a Suzuki, mesmo com uma estrutura só de 2 motos, sem uma equipe satélite. Suzuki aí é a minha segunda colocada neste ranking, que agora chegamos nos nossos primeiros lugares, né? O Grum, nosso convidado, vai fazer aí as honras aí. Qual é o seu primeiro lugar, Grum? Chegamos aos finalmente, né? Exatamente. Cara, no top 5 de destaques negativos, eu coloquei a gestão da Ducati. Foi uma gestão, como eu defini, mandou muito e decidiu pouco. E então eu coloco no top 5 de destaques positivos, em primeiro lugar, eu coloco a gestão da Suzuki. E, inclusive, no coração disso tudo, que é o Davide Bravio, que o Gabo mencionou, que foi um cara brilhante nesse trabalho, um trabalho de formiguinha, um trabalho silencioso, cara. Foi um trabalho sem alarde, um trabalho valorizando prata da casa, coisa dos pilotos que chegaram à MotoGP pelas mãos da Suzuki, e valorizando também um corpo técnico, mecânicos e tudo mais, e fazendo uma gestão que teve, coincidentemente, muito a ver com o campeonato que a gente viveu, com o estilo do campeonato que a gente viveu, a coisa da ausência de um favorito e tudo mais. Então casou também, por sorte, um pouco, casou com o cenário que a gente estava vivendo. Mas o crescimento da Suzuki, ele é fruto disso, ele é fruto dessa gestão que trabalhou muito calmamente, sabe, que trabalhou sem pressão, que trabalhou centrado em 2 motos apenas, em uma estrutura pequena, e poderia ter feito campeão e vice, cara. É um negócio que, assim, eu não imaginaria isso 3 anos atrás. Se você falasse para mim, imagina a Suzuki campeão e vice. Falo, cara, não, né? Não é assim como a gente não imaginaria a Repsol Honda em 8º no campeonato aí. A gente não imaginava a Suzuki brigando nono lugar. A gente não imaginaria a Suzuki brigando por título e talvez quase fazendo campeão e vice. E poderia ter feito, se não fosse o Rins cair naquela corrida que ele estava liderando sozinho, corrida que era dele, né, na chuva, e Le Mans, né? E ele estava em segundo, mas estava chegando no Petrucci. Mas ele caiu em primeiro na Áustria. Isso, exatamente. Dovizioso também. É isso, também. Caiu 2 vezes. E ele poderia ter sido até campeão, de repente, vai saber, né? Mas poderia ter feito campeão e vice. Mas, enfim, foi muito merecido. Eu acho que esse trabalho come quieto, sabe? Esse trabalho de formiguinha da Suzuki, para mim, foi o retrato do sucesso nesse ano tão maluco que o mundo viveu. Então, assim, menos alarde, menos badalação, menos estruturas gigantes. Faça o dever de casa, faça bem feito o seu. Faça o simples bem feito que vai dar certo. E esse fazer o simples bem feito que vai dar certo deu muito certo. E a gente só tem a aplaudir a Suzuki. Eu vou te falar que lembro aqui, emocionado, de Kevin Schwantz, naquela moto maravilhosa da Pepsi, e depois se converteu na Lux Strike, né? São memórias que eu tenho de moleque, de ver a Suzuki vencendo. Então me dá uma alegria ver a Suzuki vencendo de novo. E nesse aspecto emocional também eu fico muito feliz com a vitória da Suzuki. Mas vamos nos ater apenas à avaliação séria, né, jornalística do negócio. Vamos falar da gestão, que foi primorosa. Com certeza. A Suzuki, suas pinturas icônicas, né, como essa aqui da Rizla, né, enfim, Pepsi, Lux Strike, próprio Telefônica, enfim, tá nos nossos corações. Até dessa temporada, né, que era comemorativa. Sim, comemorativa, exatamente. Muito legal também.
com cinza, né? O centenário, pô, bacana. É bom eles terem conseguido exatamente esse ano. Rende boas jaquetas, né? Eu tenho a do Grum, inclusive dessa aqui, da Risla, que me doou. Isso aí. Enfim, o problema é que ele é uma jaqueta grossa e a gente mora num país tropical, mas senão está. Foi comprada na Inglaterra. Então. Gabo, seu primeiro lugar. Meu primeiro lugar é o Franco Morbidelli. Para mim é um grande destaque de 2020, até acima do Mir, porque eu vou tentar. Não, vou citar aqui. Tem todo um contexto em que o Morbidelli está inserido. Um contexto de Yamaha bagunçada, um contexto de desvalorização, né? Que a gente não gosta de usar essa palavra, né? Como o Bruno destacou, mas a verdade é essa. Porque no primeiro ano ele era ele era considerado o piloto de maior destaque dentro da estrutura da equipe da Petronas. Só que o Quartararo ofuscou totalmente um ano que não foi ruim do Morbidelli, mas foi abaixo do ano do Quartararo. E aí, como recompensa, porque assim, o Quartararo tinha a moto do ano, né? Ele só tinha um motor que girava menos. O Quartararo tinha a moto do ano, mas não tinha o motor no começo com o mesmo regime. E aí, depois que ele começou a andar bem e tal, aí lá mais pra reta final da temporada, a Yamaha falou, não, agora vamos dar pro Quartararo aqui um material digno. Você pode classificar como quiser. O Morbidelli, não foi tão bem, o Quartararo foi melhor. Vamos dar um A-Spec pra ele, uma moto meia mussarela, meia calabresa, né? Porque o que se dizia que a moto tinha parte de 2020 e parte de 2019. Visualmente era a moto 2019, a carenagem. E o Morbidelli falou, beleza, então vou fazer aqui vou pegar, né? Vou pegar esse limão e transformar numa limonada, bem saborosa, e foi isso que ele fez. Quase foi campeão. Assim, tirando aí um próprio detalhe que a Yamaha traiu ele assim na questão das válvulas lá, ele teve problema e o abandono. E a gente tem que lembrar que o Morbidelli estava num acidente espetacular visualmente falando, que foi aquele com os arcos, e que teve consequências para a corrida seguinte, porque o Morbidelli correu baleado, digamos assim. Ele não estava na melhor das condições. Então, aquele acidente ele teve consequências não só o abandono em si na corrida, né, no Grande Prêmio da Áustria, mas teve também consequência do Grande Prêmio da Estíria. E o Morbidelli fez depois uma sequência incrível. A reta final da temporada do Morbidelli é incrível. Um cara consistente, um cara sempre na frente com uma moto defasada. Eu acho que a Yamaha vai ter que olhar com mais carinho para ele ano que vem. Não sei o que eles vão fazer, mas vai ter que olhar com mais carinho para o Morbidelli, porque o Morbidelli se mostrou um cara consistente, coisa que Quartararo não mostrou, coisa que o Maverick Vinales não mostrou. O Valentino já é um outro caso. O Valentino tá na reta final da carreira. Querendo ou não, a gente gosta ou não, ele tá na reta final da carreira. Mas o cara consistente foi o Morbidelli, então acho que a Yamaha vai ter que olhar melhor para ele ano que vem. Para mim é o destaque de 2020. Aí, Gabo, combinamos aqui, primeiro, número 1 do destaque negativo, Quartararo, e número 1 do destaque positivo, Morbidelli. Meu também é o Franco Morbidelli, por tudo isso que você falou, assim, eu, na verdade, tenho a acrescentar que eu acho que ele, no meio da temporada, porque assim, no ano passado ele não viu o Quartararo na pista, essa que é a verdade. Quando ele começou a ver o Quartararo na pista, conseguiu o primeiro pódio, e estava classificando um pouquinho atrás do Quartararo, eu acho que psicologicamente ele começou a entender que era um ano que ele estava de volta no jogo, né? E aí, com isso, ele foi crescendo psicologicamente. Eu acho que o Morbidelli, com essa cabeça, se ele tivesse começado o ano com essa cabeça, ele teria sido campeão da temporada. Eu acho que o Morbidelli cresceu muito durante esse ano, e sobretudo na segunda parte do ano, mas ele já tinha o zero de Jerez, de Andaluzia, né? E tinha o zero da Áustria, né? E aí que realmente complicou aí a situação para ele, mas o Morbidelli fez um ano irretocável. Mais um. Eu diria que é a cereja do bolo da crise da Yamaha, né? É um cara com uma moto defasada chegar em segundo no campeonato, e com os seus principais nomes se ferrando, né? O Quartararo, o Vinhales, né? Não fizeram absolutamente nada nesse ano. O Vinhales, assim como vocês disseram, eu não botei o Vinhales aqui porque eu já não esperava muito dele.
o Quartararo eu realmente esperava muito mais dele e acabou não acontecendo. Mas enfim, meu primeiro lugar é Franco Morbidelli. Algo ainda a acrescentar, senhores? Falamos bastante já aqui. Falamos bastante, mas sobre esse aspecto da Yamaha e do destaque seu, Morbidelli, é o famoso parabéns aos envolvidos também, né? De tudo que já conversamos a respeito. E a Yamaha, ela é ela é muito volátil na MotoGP desde meados de 2017, realmente isso. Sim, tem aí tem um fator aí, o fator Lorenzo também, né? Não sei se vale. Exatamente, é um fator. Já que falou Lorenzo, eu vou lembrar aqui eu já falei dele em outros episódios aqui no Full Gas Podcast, mas o Ramon Forcada, que é o chefe de mecânicos do Morbidelli. Assim, no ano passado... Demitido pelo Vinhales. Vinhales não quis. E ano passado, lá no pacote da MotoGP, no Video Pass, tinha uma minissérie da Petronas, falando do ano da Petronas, não só na MotoGP, como também dava um foco um pouco maior na YouTube Moto... também, se a galera quiser procurar, tem no YouTube. E é bem legal, eu recomendo. E aí o Quartararo tem aquele ano espetacular, e o Morbidelli tá um pouco abaixo. E tem uma fala do Forcada ali, né, que, olha, a gente entendeu que o problema não é a moto, a gente não precisa mudar a moto. A gente precisa mudar algumas coisas na pilotagem do Morbidelli. Isso não é um trabalho que se faz de um dia para o outro. Isso é um trabalho e tem que ter paciência. E talvez essa paciência que falte ali a Vinhales, a Quartararo, de fazer pequenos avanços, de seguir trabalhando, de ser consistente. O Morbidelli conseguiu. E paciência, disciplina e muita força psicológica também. Cabeça aberta. Faltou. E de todos, rapidinho, eu não quero me estender muito, mas de todos, o que tem o estilo... Porque, querendo ou não, quem andou bem com essa moto nos últimos anos foi o Jorge Lorenzo. O Valentino teve um ano ótimo em 2015. Mas, assim, é o Jorge Lorenzo. E o cara que tem o estilo mais parecido com o Jorge Lorenzo na pilotagem é o Morbidelli. O próprio Morbidelli falou isso ano passado. O Vinhales e o Quartararo são muito mais agressivos com a moto. Ele é um pouco mais suave. E provavelmente deve ter ouvido isso do Forcada. Você precisa... Essa moto, ela privilegia a fluidez. E foi isso que o Morbidelli fez. Aí. Boa. É isso aí. Esse foi o Full Gas Podcast. Um Full Gas Podcast muito mais longo do que o habitual. Mas, enfim, né? falamos... Fizemos um review completo da temporada de 2020 aqui. Se você não viu a temporada, você não precisa nem mais ver, porque você já ouviu tudo aqui da temporada de 2020. Quero agradecer muito o Grum pela presença dele. Muito obrigado a você estar aqui prestigiando o nosso podcast. Valeu demais, Grum. Valeu, cara. Valeu. Só dar um parêntese aqui, me desculpar pela voz ainda não 100%, que eu estou me recuperando de uma laringite. E convidar a galera também a conhecer o nosso trabalho, né? Falar do Fórmula Grum, o canal Fórmula Grum no YouTube, em que a gente fala bastante a respeito de automobilismo, bastidores, brasileiros no exterior. Então, o pessoal que gosta de saber de categoria de base e tudo mais, a gente fala bastante lá. E falando de brasileiros no exterior, falando de podcast, a gente tem o podcast Mundo Afora, que está semanalmente no feed do site F1 Mania, onde o Full Gas Podcast também está. Valeu, amigos. Muito obrigado aí pelo convite. Fiquei super honrado, viu? Valeu. A honra é toda nossa, Gabo. Muito obrigado mais uma vez. Full Gas Podcast está em todos os aplicativos de podcast, está no F1 Mania, está no Spotify, está também no Apple Podcasts. Você pode nos ver também no YouTube. Esse foi um videocast. Muito obrigado mais uma vez por você estar conosco. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Um abraço, a gente fica por aqui. Até mais.